Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Amanda. Hoje eu vou falar sobre o ouvinte, desde o primeiro meio sonoro até o streaming. Mas antes de começar o nosso tema, deixa eu te perguntar: você sabe o que é streaming? Serviços de streaming são aqueles que possibilitam a transmissão de conteúdos pela internet, sem a necessidade do usuário fazer download, através de dispositivos variados. Além disso, não é preciso esperar o carregamento total para começar a usar. O dispositivo carrega parte do arquivo e o transmite instantaneamente. Isso permite que o serviço aconteça praticamente em tempo real. Também existem plataformas que permitem baixar conteúdos e acessá-los em modo offline. Agora que a gente já sabe como funciona o streaming, fica mais fácil de saber como o ouvinte se comporta nesse meio. Para nos falar melhor sobre isso, a gente trouxe Filomena Saleme, que é uma pesquisadora, jornalista e professora da área. Com o seu conhecimento com rádio e toda a sua experiência na área, atualmente como você definiria as plataformas de streaming? Bom, as plataformas de streaming, elas vieram já há um tempo, quando a internet surgiu. Depois de um tempo, as próprias rádios viram que teriam que se integrar à internet para poder ampliar até o espectro mesmo, né? O ouvinte, ele não queria, ele queria ouvir mais. Por exemplo, ele perdeu um programa e ele queria ter a chance de ouvir aquele programa depois. O streaming, ele é ao vivo, então o ouvinte poderia ouvir a rádio dele no escritório, em casa. Então, ele ampliou a base de ouvintes, porque a rádio, pelo dial, pelo kilohertz, ela tem um campo que é restrito, né? E o streaming ampliou tudo isso, o ouvinte poderia ouvir a rádio preferida dele onde quer que ele estivesse. Então, ela foi uma grande aliada ao rádio, a plataforma de streaming. Muito legal, né? Mesmo com toda essa autonomia das plataformas de streaming, uma coisa não dá para competir com as rádios, que é a interatividade. O ouvinte sempre interagiu com a rádio, nem que fosse por meio da imaginação, imaginando pela voz do locutor como ele era, ou como aqueles personagens daquela radionovela que ele tanto gostava eram. Durante a era de ouro do rádio, o ouvinte interagia por meio da plateia, pois existiam os programas de auditório. Depois vieram as cartas, o telefone, até chegar aos dias de hoje com o WhatsApp. Quem pode falar melhor sobre esse aspecto é o Rodrigo Campos, que é um locutor lá da Rádio Metropolitana. Na rádio que você trabalha, tem alguma interação direta com o ouvinte? WhatsApp. Aqui a galera manda o WhatsApp o tempo todo. Especialmente agora que tá, a rádio inteira está em home office, o pessoal do atendimento, o pessoal do comercial, as únicas pessoas que estão vindo trabalhar são os locutores. Então nós não estamos em contato com ninguém. A gente vem, entra no ar e vai embora para casa. Então o ouvinte ele tem uma interação muito grande com a rádio via WhatsApp. O público que você tem é mais jovem? Então, atualmente está um pouco mais assim. Digamos que 25 a 35 anos, tá? Um pouquinho. Segundo o Ibope, o público, os ouvintes de rádio envelheceram um pouco. Tanto é que se você ouvir a Metropolitana, ela tá tocando umas musiquinhas mais antigas. O que vai prender a sua atenção é o conteúdo que você tá ouvindo, tá? Então, se você tiver um podcast da hora, com puta de um conteúdo, você vai ficar lá ouvindo o podcast. Se o podcast for uma porcaria, você vai procurar outro. E se você não achar nenhum que te agrade, você vai voltar pro bom e velho rádio. E se o nada no rádio estiver legal, você vai dar o play na sua playlist que você já ouviu, que tá surrada, que você já ouviu ela 1000 vezes. Mas você vai preferir ouvir ela porque você não achou nada de legal no rádio. Bom, a gente já viu como funciona o streaming, a gente já viu a interatividade da rádio pela visão de um profissional. Que tal a gente dar uma olhada em como a tecnologia foi alterando os aparelhos sonoros? Agora, uma breve linha do tempo sobre a evolução dos meios sonoros. Em 1887, o fonógrafo foi o primeiro aparelho capaz de gravar e de reproduzir sons. Em 1897, a invenção do rádio. Em 1954, o rádio se torna portátil e popular.
Em 1963, a criação da fita cassete. Em 1979, a Sony lança o Walkman. Em 1983, a venda de fita cassete ultrapassa os discos de vinis. Em 1990, o início do rádio na internet e na era digital. Em 2001, a criação do iPod. Em 2008, o streaming music rende mais de 500 milhões e 13% da população americana ouve rádio online. Em 2011, estações de rádio começam a focar no digital. Novos formatos surgiram, permitindo gerar arquivos leves e com mais fidelidade de som e imagem. MP3, MP4 são algumas das extensões mais conhecidas. Hoje, elas permitem a transmissão de conteúdo com resolução superior à de um DVD. Não dá para falar de transição do ouvinte sem o ouvinte. Por isso que a gente trouxe o Douglas. Douglas Macedo é um ouvinte de 26 anos que passou por boa parte das últimas evoluções do áudio. Lembra do Rodrigo da Metropolitana? Então, ele também falou sobre essa visão dele. Como consumia e como você consome áudio hoje? Olha, quando eu comecei, a gente escutava mais discos de vinil, CD players, rádio, basicamente esses três. Hoje em dia a gente tem tudo pela internet, por streaming, né? Então nós temos arquivos digitais MP3, eu escuto por aplicativos online, vídeos também no YouTube, então totalmente diferente. Antigamente era uma mídia física, hoje é uma mídia digital. Como foi essa transição dos meios pelo qual você consumia áudio? Olha, foi bem rápido. Na verdade, poucas pessoas sentiram a diferença, né? Porque a inserção da tecnologia ajudou bastante. Você, por exemplo, tinha um aparelho fixo na sua casa de grande volume que você não podia transportar e hoje você tem tudo na mão. Você tem um pequeno aparelho na mão que ele te dá tanto a rádio com a própria informação como qualquer outro meio de música que te dá. Então, muita gente nem percebeu essa transição. Para mim, particularmente, foi muito bom. Como que foi a sua evolução como profissional e como ouvinte, nessa fase mais conectada? Eu acho sensacional. Como profissional, é bacana porque você precisa o tempo todo se reinventar. Você precisa saber com quem que você está falando. Até o ano passado, até a metade do ano passado, eu apresentava um programa aqui chamado No Flow, que era um programa de funk. E o programa nasceu nas minhas mãos aqui na rádio e morreu nas minhas mãos aqui na rádio, porque o funk teve o seu auge e acabou, ninguém ouve mais funk, saiu da grade. Hoje eu apresento, a hora que eu voltar pro ar, porque agora tá a Voz do Brasil, a hora que eu voltar vai começar o Metro Flash, são as músicas flashback, as músicas mais antigas, que como a gente tava te falando, o público deu uma envelhecida, então a rádio começou a tocar umas coisinhas mais... Então, quando eu fui fazer o No Flow, o que eu fiz? Eu comecei a ir em baile funk, comecei a ir no fluxo, na favela, pra ver a galera, pra ver como é que a galera se comporta, como é que a galera fala, como é que a galera se comunica, pra eu fazer igual aqui na rádio, pra eu falar com o público específico. Então isso é legal. Isso sempre vai ser assim. Hoje o rádio tá assim, mais natural. As pessoas pedem mais naturalidade, pedem uma comunicação mais quente. Porque quer saber que tem um cara ali falando com você que não é um robô dando a hora. Então isso vai ser sempre assim. Para mim isso é legal, porque é um desafio. Você entrar no ar todo santo dia no mesmo horário e todo santo dia falar alguma coisa diferente, fazer alguma coisa diferente. Se você ficar todo dia a mesma coisa, cansa. E eu adoro a possibilidade as possibilidades de ouvir produtos, porque eu gosto de ouvir as rádios de Nova York, por exemplo. Então eu fui buscar a forma de ouvir a rádio lá de Nova York, baixei o aplicativo, tal, iHeartRadio, me cadastrei lá, tal, não sei o quê, e eu consigo ouvir as rádios de Nova York, consigo ter uma referência do que eles fazem lá para poder aplicar no meu trabalho aqui. Eu acho isso maravilhoso. Bom, vocês viram, né, que com o passar dos anos, a maneira de consumir áudio foi ficando cada vez mais fácil e acessível. Dessa forma, o ouvinte consegue ter uma autonomia como ele nunca teve antes. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até mais!